Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente numa manhã de quinta-feira, onde a gente fala sobre energia, onde a gente fala sobre dimensões, planos existenciais, mecânica quântica e todo esse papo de louco aos olhos da sociedade comum, né? Mas aos nossos olhos é aquilo que faz sentido, é aquilo que traz explicações, é aquilo que nos desperta, que nos possibilita despertar, destravar e saltar cada dia mais. Então vamos chegando, que hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre os planos existenciais e as suas respectivas dimensões. A gente está numa série de lives aí a respeito desse tema, falando cada semana sobre um determinado plano existencial. Hoje é a nossa terceira semana e vamos falar sobre o terceiro plano de existência, né? Então, é o momento de vocês entrarem, é o momento de vocês enviarem o convite aí para quem vocês pensam que é interessante assistir a essa live, assistir a este tema, né? Participar com a gente, ampliar o conhecimento de vocês, ampliar o autoconhecimento de vocês e poder estar neste mundo de maneira mais consciente, consistente e sustentável, como falava nosso querido mestre Eric, né? Que deixou esse lindo legado que é a TQA para a gente e que cabe a nós levar isso adiante como uma missão que ele nos presenteou, né? Então, vamos chegando aí, vamos convidando os seus amigos, os seus familiares, mesmo para quem não pode assistir agora, né? As lives da TQA sempre ficam gravadas, porque o Instituto TQA entende que esses temas que a gente traz para conversar com vocês, que esses temas que a gente traz para abordar com vocês, são temas importantes, são temas fundamentais para qualquer pessoa que quer seguir a vida com mais consciência, ter acesso e partindo do princípio de que o conhecimento é do mundo, né? A gente oferece esses momentos para vocês de maneira gratuita, para que vocês possam também traçar a sua própria jornada, fazer sua própria caminhada e quem sabe futuramente se especializar dentro desses assuntos, né, dentro desses temas e a partir de vocês começar a colaborar também com a vida dos outros, porque é assim que o planeta caminha, é assim que a gente consegue ascender, é assim que a gente consegue evoluir, dando a mão um para o outro e formando uma linda corrente, né? Porque não adianta só eu melhorar. Adianta eu melhorar se todos que estão à minha volta melhorarem também, né? Então é essa a proposta dessas lives, é essa a proposta de todo o trabalho que o Instituto TQA, do Instituto TQA traz, desde a época do professor Eric, que sempre compartilhava muito conhecimento através das lives, né, de maneira gratuita para quem quisesse ouvir, para quem quisesse participar, para quem realmente estivesse no momento de olhar para essas questões e de despertar um pouquinho mais. A gente continua esse trabalho com a nossa querida Patrícia Oliveira no comando, né? Organizando tudo, coordenando tudo, com uma equipe maravilhosa por trás. A gente continua trazendo conhecimento para vocês, contribuindo para o despertar de cada um de vocês, né? E aí, quem quer se especializar um pouco mais, quem gosta dos temas, quem gosta dos assuntos e quer aprofundar mais, quer realmente trazer isso para a sua vida de uma maneira que possa contribuir com a própria modificação e com a modificação de todos que estão à volta, a gente tem os cursos que a gente oferece através do Instituto, que pode colaborar muito com o crescimento de qualquer pessoa, porque não são cursos para que você aprenda técnicas, são cursos para que você se desenvolva enquanto ser humano num processo de evolução espiritual, né? E a porta de entrada aí é o Quântica para Todos, a gente tem esse curso maravilhoso que o professor Eric deixou gravado, é ele que dá aula, é ele que explica tudo, né? E tudo isso que a gente debate aqui, que a gente traz nas lives, está tudo lá no Quântica para Todos, de maneira muito bem explicada, muito bem mastigadinha, inclusive todos esses conceitos de mecânica quântica que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, o professor Eric traz de uma maneira muito leve, muito tranquila, muito fácil de se entender. E como é um curso vitalício, vocês podem rever quantas vezes quiser. E como a gente costuma falar, né? Eu e a Patrícia, a gente fala a respeito da escada que você vai subindo degrau a degrau até chegar no topo. E a Dani, a nossa querida produtora, ela fala sobre as montanhas, que você escala a montanha até o pico. Aí quando você chega no pico,
você tem um insight, as nuvens se abrem e você percebe que tem um pico acima ainda para você escalar. E assim você vai no seu processo evolutivo, né? E o Quântica para Todos, ele funciona muito dessa forma. Você assiste a primeira vez, você tem suas percepções, você tem seus insights, você tem seus saltos. Passa 1, 2, 3 meses, você já tem uma nova forma de entender o mundo. Aí você volta no curso e assiste novamente com esse novo padrão de expansão de consciência. E aí muitas coisas que na primeira vez que você assistiu você não tinha nem percebido que estava ali, faz assim novamente e você expande um pouquinho mais. Então é um curso vivo, né? Parece que cada vez que você assiste, você aprende mais. E cada vez que você aprende mais, você tem novas oportunidades de crescer, novas oportunidades de ser uma versão melhor de si mesmo. E o Quântica para Todos te proporciona isso de maneira muito leve, muito suave e muito intensa. Né? Além do Quântica para Todos, tem também a Radiestesia para Todos, que a radiestesia é uma ferramenta muito importante de apoio dentro da TQA. Então, para quem quer se especializar dentro dessa ferramenta, tem o Radiestesia para Todos ministrado por mim. E para quem gosta, né, dos processos de projeção astral, de poder fazer outros tipos de conexão em outros níveis dimensionais, tem o curso de projeção astral do Renato Braga, que também ensina passo a passo todo o processo para que vocês consigam fazer esse movimento, né? Então, estamos aí disponibilizando para vocês não só os cursos, mas também esse conhecimento que a gente traz pedacinho por pedacinho a cada live, né, para contribuir com o crescimento de todos, né? Vamos ver quem que já está aqui presente. Morgana, querida, me fez chorar semana passada, né? Nunca mais vai atendo a Morgana online. Brincadeira. Thaisa, Maria Júlia, Geisiane, Dani Pimentel, Salão da Simone, Regina, querida, seja bem-vinda. Pamela, Tamara, Souza Teixeira, Viviane, Joyce Farias, Dani, querida, nossa mega produtora, Poli Magalhães. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de lives que nós estamos fazendo sobre os planos existenciais e suas respectivas dimensões. Nós já falamos sobre o primeiro plano existencial, que corresponde à primeira dimensão, e é o plano existencial onde estão os cristais. A consciência dos cristais, das rochas, estão no plano de existência, apesar do corpo físico deles compartilhar o mesmo plano que a gente. A gente falou sobre o segundo plano existencial na semana passada, que é o plano onde está o reino vegetal, toda a forma de vida que faz fotossíntese, né? As nossas amigas, as plantas, os vegetais, de maneira geral, desde a mais pequenininha até a maior de todas e a mais frondosa, né? Todas elas estão aí, são nossas guardiãs energéticas, assim como os cristais. A consciência delas está no segundo plano existencial, que corresponde à segunda dimensão, e o corpo dela compartilha o mesmo plano existencial que a gente, né? Aqui na terceira dimensão. E por falar em terceira dimensão, hoje nós vamos falar sobre o terceiro plano existencial, que é equivalente à terceira dimensão, né? E no momento que a gente está vivendo atualmente, né, sobre esse processo de transição planetária, muito se fala sobre terceira dimensão, quinta dimensão, né? Vamos entender um pouquinho, né, o que é isso. O processo de multidimensionalidade, ele está pautado na teoria do princípio de Heisenberg, né, de que um elétron pode estar em determinado ponto do seu orbital a qualquer instante, não tem como você determinar esse posicionamento. Então, isso possibilita múltiplas realidades e múltiplas dimensionalidades, né, onde, de acordo com o seu nível de frequência vibracional, você habita uma determinada dimensão. E o plano existencial? O que é o plano existencial? Para quem está chegando hoje, né? Porque eu já expliquei isso em outras lives, mas para quem está chegando hoje, o plano existencial é aonde a sua consciência habita de acordo com o seu nível de expansão de consciência, para que você possa continuar o seu processo evolutivo enquanto alma. Então, o plano existencial é um projeto, faz parte, né, do projeto de evolução da alma.
Neste momento, todos nós que compartilhamos aqui a terceira dimensão, o terceiro plano existencial, estamos dentro do mesmo nível de expansão de consciência em nível de alma, né? Em nível de ser humano, a gente sabe que a gente tem aí as variações. E aí, existem outros seres que têm um nível de expansão de consciência de frequência mais alta, de frequência mais baixa, que estão em outros planos de existência para experimentar outras existências, outras vivências, outras experiências, para que sua alma possa continuar o seu projeto evolutivo até o momento que ela possa se reunir novamente com a fonte divina da criação de onde ela saiu, né? Então, essa é a importância da gente entender os planos existenciais e os seres que habitam cada um desses planos, né? Porque a gente fala de maneira separada, né? De maneira linear, e a gente pensa numa escadinha, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente. Ou numa linearidade mais horizontal, mas na verdade está tudo meio interligado, está tudo meio misturado. É como se fosse um grande bloco, né, um grande prédio, né, onde tem vários andares e cada andar tem vários apartamentos, né? Então tá tudo ali meio misturado, um interage com o outro o tempo todo. Só que nós, seres humanos, habitamos o terceiro plano, né? O terceiro plano existencial é o plano do reino animal, né? Não só dos animais, mas nós também, porque nós, enquanto seres físicos, somos animais, né? Pertencemos ao reino animal. Então, nós habitamos o terceiro plano existencial e estamos também na terceira dimensão. Desta forma, a nossa percepção de mundo, os nossos sentidos, o nosso cérebro, né, que é aquele aparelho decodificador que existe no nosso corpo, tudo isso está moldado e adaptado para perceber a realidade e interpretar a realidade do ponto de vista tridimensional. Então, qualquer informação que a gente recebe, a gente transforma numa tridimensionalidade para que a gente tenha condições de entender, de compreender e até mesmo de transmitir, né? Um grande exemplo disso. Essas pessoas que têm a visão remota, né? Que têm clareaudiência, que têm clarividência, que fazem canalizações e recebem as informações. O que é uma informação? Uma informação nada mais é do que uma onda, né? Uma onda energética. Essa pessoa que canaliza, por exemplo, consegue visualizar os chakras de uma pessoa, consegue visualizar a aura de uma pessoa. Essa pessoa recebe uma onda de informação, uma onda energética. Ela capta uma onda energética a partir da sua glândula pineal. O que o nosso cérebro faz? Ele decodifica essa onda energética numa forma tridimensional para que a gente possa compreender. E aí acessa a partir dos nossos sentidos físicos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato, e transforma isso em um nível de informação que nós consigamos entender, que são as informações tridimensionais, né? De profundidade, altura e largura. Então, as pessoas que veem chakras, elas veem frequência, mas o cérebro dela transforma aquela frequência numa cor, num formato, né? E aí traz o entendimento pra gente, que o primeiro chakra ali, ó, tem a cor vermelho, o segundo laranja, o terceiro o amarelo, o quarto verde, o quinto um azul clarinho, né? Um azul celeste, azul turquesa, o sexto azul anil e o sétimo o violeta. Então essas cores não são as cores dos chakras, são as frequências dos chakras que o nosso aparelho tridimensional transforma em cor. Nádia, você tem visão remota? Nenhuma. Por isso que eu sou radiestesista, Joyce, porque eu não tenho nada de visão remota, tá? Não significa que eu não venha a ter, porque conforme você expande a sua consciência, ressignifica determinadas situações, você pode vir a desenvolver, né? Ou não, também não é certeza que isso vai acontecer, porque existem aí
várias existências, vários contratos, né? Várias possibilidades, vários bloqueios, e aí isso é cada um com seu cada um, a gente não tem como determinar que você vai chegar num determinado ponto e vai desenvolver. Muitas pessoas desenvolvem, outras pessoas não desenvolvem, e isso tá no programa de vida aí de cada um, tá? Mas retornando aqui, essas pessoas que canalizam, né, que fazem pinturas, que trazem imagens de seres de outras dimensões, por exemplo, né, que a gente vê os seres arcturianos com uma determinada figura, um determinado rosto, uma determinada cor, os felinos muito parecidos ali com os seres felinos mesmo, né, com os gatos, com leões, os Blue Avians com aquela aparência mais voltada para as aves, né? Os pleiadianos com um formato mais próximo ao nosso, mas com uma coloração diferente, uns traços diferentes, né? E tudo isso, gente, são traduções para a tridimensionalidade, porque esses seres são seres de outras dimensões, de outros planos existenciais, de frequências mais elevadas. Então, eles não possuem corpo físico como nós possuímos, né? Nós possuímos um corpo físico que tem forma, tem delimitação, tem borda, né? Tem limite. Eles não, eles são energia, eles são fontes energéticas. Então, o mais próximo que a gente poderia dizer que esses seres são, seria... E pensando dessa forma, ainda é uma tradução para tridimensionalidade, tá? Mas seria como se fosse uma esfera energética. Só que a esfera já é um conceito tridimensional. Compreende como que a gente está tão preso no conceito de tridimensionalidade que a gente não consegue ir além, que aliás, a gente até consegue, mas é um esforço tão grande a gente conseguir enxergar além da tridimensionalidade, que pra gente muitas coisas são difíceis de serem entendidas por conta disso, porque a gente não consegue colocar dentro desse formato, dessa caixinha da tridimensionalidade, né? Então, todas essas imagens que vocês veem quando vocês começam a estudar a respeito de seres de outras dimensões, né? São traduções do próprio sistema da pessoa que está canalizando para uma linguagem tridimensional, para que você possa compreender, né? É como se, sei lá, eles falassem em chinês e um aparelho pegasse aquela fala em chinês e traduzisse para o português para que você pudesse entender o que está sendo dito. É mais ou menos isso, só que a nível dimensional, né? Num patamar muito acima, né? Então a terceira dimensão é essa dimensão onde a gente está delimitado, né? Tanto pela questão da profundidade, largura e altura, quanto pela questão do espaço-tempo também, né? A gente tem essa questão de que estou delimitada dentro de um espaço, o meu corpo é uma delimitação de um espaço, e o tempo, né? Se eu tenho um espaço, eu também tenho uma passagem de tempo linear pela qual eu me desloco, pela qual eu organizo a minha vida de uma determinada forma. Eu entendo que tem um início, um desenrolar e um final, para depois começar novamente um início, um desenrolar e um final, que é a passagem do dia aí, né? Futuramente, depois a humanidade colocou essa passagem dentro de um sistema chamado relógio, do qual nós somos refém até hoje, né? Nós organizamos tudo na nossa vida baseado naqueles 12 pontinhos ali que está dentro daquela esfera, né? Preso dentro daquela esfera, com um pauzinho girando, 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 girando e girando novamente, e assim a gente vai organizando a nossa vida. E é muito difícil a gente conseguir pensar numa forma de organização diferente, a gente conseguir pensar de uma maneira diferente, porque nós somos seres tridimensionais enquanto corpo. O nosso primeiro chakra, ele está aqui, ligado ao nosso corpo físico e à terceira dimensão, né? Então isso é tão intrínseco dentro da gente que o nosso chakra de base, aquele que nos dá sustentação, aquele que nos dá o sentido de sobrevivência, né? A estrutura de vida está na terceira dimensão. Então a gente não tem como escapar desse conceito, mas a gente pode ampliar a nossa visão de mundo para conseguir entender outras questões de outras dimensões
de uma forma que seja compreensível para a gente dentro da tridimensionalidade. É claro que é muito mais difícil a gente olhar para os planos existenciais de quarto, quinto, sexto, sétimo e compreender isso do que olhar para os planos de segundo e primeiro e compreender, porque quando a gente olha para o segundo e primeiro, o plano das plantas e o plano dos cristais, das rochas, a gente olha de cima para baixo, fica fácil da gente compreender. Agora, quando é de baixo para cima, a visão é muito mais difícil de ter, mas não é impossível, a gente pode desenvolver essa forma de pensar. É um trabalho, é uma mudança de paradigma, mas é possível, né? Mas para isso, o que a gente precisa? Conhecimento, autoconhecimento, expansão de consciência, porque uma consciência pequenininha, fechada, só vai conseguir enxergar o que tiver dentro desse círculo. Conforme vai expandindo, vai cabendo mais coisa, vai cabendo mais informação, vai ampliando a forma de você entender e compreender tudo que está à sua volta, mesmo aquilo que está à nossa volta e que não é da terceira dimensão, que não está no terceiro plano existencial, aquilo que está invisível para nós, né? Que algumas pessoas acessam a partir da visão remota, da clareaudiência, de percepções sensoriais, né? De projeções, de canalizações. Algumas pessoas conseguem desenvolver isso e conseguem perceber isso. Outras pessoas até têm a possibilidade de desenvolver isso e até percebe, mas está tão preso na tridimensionalidade que essa informação chega e passa despercebido. Tá assim, na nossa cara e a gente não enxerga, né? Então, cada caso é um caso, não dá para generalizar, não dá para determinar, né? E dizer que é assim para todo mundo, porque não é. E cada um tem sua história aí de N existências e a gente não pode dizer o que vai ser e o que não vai ser, né? Mas a gente precisa olhar além da tridimensionalidade, perceber que nós não somos o centro do mundo, né? Como Copérnico já fez alguns séculos atrás aí, e não me lembro se ele chegou a ser morto pela igreja ou se ele só foi preso, mas enfim, né? Isso dá o que falar. Em determinado momento da história foi considerado crime, né? Hoje a gente tem a possibilidade de falar sobre diversos assuntos de maneira muito livre, graças a Deus, né? Graças àqueles que vieram antes e abriram o caminho para a gente. Então, ainda assim, né, apesar dele ter trazido esse conceito e que ficou comprovado posteriormente que a Terra não é o centro do universo, né, que na verdade seria o Sol, e que depois posteriormente foi visto que o Sol não é o centro do universo, não é nem sequer o centro da nossa galáxia. Quem somos nós, né? Diante de toda essa vastidão que é o nosso universo, que é uma bolinha numa outra vastidão de diversos outros universos. Então, assim, o que nós somos, né? Para achar que o mundo todo, o universo todo, tudo que existe em todos os universos precisam caber dentro dessa nossa caixinha tridimensional, né? Então não são eles que têm que caber na nossa caixinha. Nós que precisamos nos abrir para novas possibilidades, para novas formas de ver o mundo, para novas formas de entendimento, né? Tem um filme, gente, que ele é muito interessante, que é um filme assim, que às vezes você precisa assistir mais de uma vez para você poder compreender, né? Eu acho que o nome é A Primeira Comunicação. Eu não vou lembrar agora, porque já tem há um tempinho que eu assisti. Mas é um filme que traz justamente isso. Desceu na Terra em diversos pontos do planeta um objeto não identificado, né? Um objeto voador não identificado, e ficou parado ali, permitindo o contato dos seres humanos. E os seres dentro desses objetos, né, que na verdade não estava dentro, estava em outros locais e que se comunicavam com esses objetos, traziam uma nova forma de linguagem, que não é uma forma de linguagem linear como nós estamos acostumados, né? Em todas as línguas existentes no mundo, no planeta Terra, é uma linguagem linear. Ou ela é da esquerda para a direita, ou ela é da direita para a esquerda, né?
ou ainda da esquerda para a direita, só que na verticalidade, mas ainda assim é linear. E eles traziam a possibilidade de uma linguagem circular, de uma linguagem que não era linear. E a possibilidade dessa linguagem circular trazia também a possibilidade da quebra do espaço-tempo. E aí, você assistindo o filme, tem esses vai e vem no tempo que deixa a gente um pouco confuso. No momento, a gente começa a entender como se fossem lembranças da protagonista, depois a gente vê que não são lembranças, que são visões de algo que ainda não aconteceu, né? Enfim, eu não vou contar porque eu já contei o final do filme e já estraguei a surpresa, né? Mas procurem por esse filme, né? Depois eu coloco lá no story o nome do filme direitinho, porque eu vou precisar do celular para buscar o nome certinho. Mas o filme é alguma coisa sobre primeira comunicação, primeiro contato, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou botar lá no meu story, né? E vocês olhem lá que vocês vão conseguir ver. Vale muito a pena assistir esse filme. Ele traz muitas percepções de novas possibilidades de pensar, tá? Mas retornando aqui à questão do terceiro plano existencial, né? É o plano do reino animal. E nós não somos os únicos. Aliás, quando a gente fala sobre reino animal, a primeira impressão que a gente tem é de retirada de nós mesmos, né? Nós nos achamos tão especiais que a gente acha que a gente já não faz parte do reino animal. Mas nós fazemos parte do reino animal. Nós somos animais por natureza, né? A nossa consciência de nós mesmos que talvez nos distancie um pouco dos demais animais. A possibilidade de nós alterarmos a nossa biologia a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que talvez nos distancie um pouco mais dos animais, nossos irmãos de jornada, né? Mas os animais, nossos irmãos de jornada, eles não estão aqui por acaso também. Eles não estão aqui simplesmente porque, enfim, né? Não tiveram uma evolução tão boa quanto a nossa e acabaram vindo na forma de um cachorrinho, de um gatinho. Eu ainda me questiono se um animal dito irracional, se ele realmente é um ser menos evoluído do que nós, ou se nós, na verdade, somos menos evoluídos do que eles. Porque quando a gente estuda numerologia, né, dentro da numerologia cabalística principalmente, essa mais tradicional aí que o pessoal usa para fazer mapas numerológicos, uma das coisas que existe na tabela lá para você poder fazer a gematria é que o número 9 não consta nessa tabela. A tabela vai de 1 até 8. E por que não consta o número 9? Porque dentro dessa lógica da numerologia cabalística, o 9 é o todo. O 9 representa o amor universal, o amor incondicional. E tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem como missão nesse planeta é aprender a amar. Aprender a amar incondicionalmente, aprender o amor universal, né? E quando a gente vai estudar a respeito da missão dos animais, a gente entende que eles estão aqui para nos auxiliar justamente nessa missão de aprender a amar incondicionalmente, de aprender a amar universalmente, né? Então eu me questiono muito nesse sentido, será que nós realmente somos mais evoluídos do que os animais? Tudo bem, né? A gente tem aí alguns corpos sutis a mais do que eles e tal, mas será que ter a mais significa ser mais evoluído? Ou será que a evolução está justamente na simplicidade, né? São questões que a gente precisa pensar, refletir e com certeza deve ter algum lugar aí que vai trazer essa resposta pra gente, tá? Né? Mas enfim, eu queria ler um pequeno textinho aqui a respeito da missão dos animais, né? Ó, os pets, falando sobre os animais que a gente utiliza como domésticos, né? São os verdadeiros para-raios. Eles captam as energias negativas que não são transmutadas e acabam plasmando no próprio corpo a energia que está gravitando ao redor deles. Eles escancaram aos nossos olhos o quanto nós estamos sendo relapsos com as nossas emoções, pensamentos e sentimentos.
Os animais nos mostram o tempo inteiro que precisamos encarar a vida de outro jeito. Eles são a extensão do nosso medo ou da nossa coragem. Os animais são uma representação daquilo que somos. Por que o seu cão é tão carente? Quanto de carência existe em você? Por que o seu gato é agressivo? Quanto de agressividade existe na sua vida? O seu bichinho é agitado? O que ele está querendo mostrar com isso? Quanto de agitação existe na sua vida? Então, os animais, eles têm as suas próprias missões, né? Uma delas é justamente aumentar o amor, ser um gatilho para o amor, porque o animal, ele ama, simplesmente por amar. Se você briga com ele, se você bate nele, se você deixa ele de castigo, se você deixa ele sem comer, se você esquece ele preso no quintal, amarrado debaixo do sol, você vai chegar perto dele, ele vai doar o amor dele da mesma forma. Ele não vai julgar as suas atitudes, ele não vai te castigar pelas suas atitudes, ele vai simplesmente amar, porque eles entendem, eles sabem que o melhor caminho para qualquer resolução de problema é através do amor. E eles demonstram isso pra gente o tempo todo. Mas nós estamos tão presos na nossa própria vivência, na nossa própria existência, olhando apenas para o nosso umbigo, essa é a verdade, que a gente não consegue perceber tudo que eles têm para nos mostrar. Agora, falando um pouquinho sobre a missão espiritual dos animais de estimação aí mais comuns, né, que são os cães e os gatos. A missão espiritual do cachorro. Ele se alimenta da energia positiva, ele percebe a nossa vibração, defende a casa e são os grandes guardiões da família. Escolhem você, conhecem a sua missão, eles acompanham na sua missão. Como seu amor é incondicional, quando ele morre, ele pode reencarnar em outro corpo para continuar lhe acompanhando, viu, Morgana? Que a gente falou semana passada. Eles são espertos radares energéticos, veem dimensões e planos de consciência espiritual. É um excelente terapeuta emocional. Nos lambe quando percebe que a nossa energia está baixa e sua cauda gera ondas vibracionais que harmonizam o ambiente. Agora a missão espiritual dos gatos. O gato se alimenta de energia negativa e a transmuta. Abre portas energéticas para descarregar energias de baixa vibração. Enquanto dormimos, eles absorvem estas energias. O gato ataca as más energias. Quando eles dormem, eles liberam essas energias negativas que absorveram de nós já transmutadas. Se essa energia for excessiva, eles acumulam essa energia como gordura física. Se ele não gostar de alguém, ele anda em volta do seu dono para protegê-lo. Ele mia quando tiver que melhorar a energia de um espaço. E nos acompanha e protege em viagens astrais enquanto dormimos. Por isso que é bom sempre a gente ter mais de um gato quando a família tem mais de uma pessoa, porque eles dividem essa missão, né? E aí vocês veem a diferença de comportamento de um gato e de um cachorro. O gato, ele é mais recluso, né? Ele é mais quietinho, ele é mais na dele. E o cachorro, ele é mais dado, ele é mais oferecido, ele vem para cima de você, né? Com todo alegrinho, abanando a cauda e tal. Então, o cachorro, ele vem para oferecer, para produzir a energia boa, para produzir o amor, para liberar o amor para você. E o gato, ele precisa de um tempo mais quietinho no canto dele para transmutar, porque o trabalho dele também é um trabalho mais pesado, né? De você absorver aquilo que é ruim e transmutar. Então, os gatinhos precisam mesmo desse cantinho mais quietinho, mais na dele. Às vezes ele tá miando, a gente enfia comida goela abaixo para ver se ele fica quieto, porque a gente acha que ele tá miando porque tá com fome. Mas não, às vezes ele só tá liberando, espantando, né? Protegendo o seu lar, né? E a gente, o que a gente faz, né? O gato e o cachorro, ele tem essa missão espiritual e muitas vezes a gente olha para os nossos animais dentro de casa e vê, poxa, mas ele não se comporta desse jeito, ele tem um comportamento diferente, não está condizente com o que foi trazido nesse estudo. Mas por quê? O que a gente tem feito com os nossos animais de estimação? A gente tem humanizado os nossos animais de estimação. Quantas pessoas vocês já não conhecem aí, já não convivem,
que tratam o gato ou o cachorro ou qualquer outro animal de estimação que tenha como se fosse filho, né? Que carrega o bichinho ali dentro de um andador, dentro daquele canguru que a gente usa para carregar bebê quando é pequeno, ou dentro de carrinhos de bebê e chama de bebê e dá comida na boca, usa fraldinha para não fazer as necessidades dentro de casa. Quantos animais vocês não conhecem assim nas famílias? E aí sabe o que acontece? Você humaniza o animal e o animal começa a desenvolver rotina e comportamentos humanos. E com isso começa a desenvolver doenças humanas. E isso interfere no processo de missão de vida deles e no processo evolutivo deles. Então a gente precisa sim amar os animais, cuidar bem dos animais, tratá-los com muito respeito, porque eles são nossos guardiões e a gente precisa ter respeito e gratidão por isso, mas precisamos tratá-los da forma como eles são. O gato precisa ser tratado como gato, o cachorro precisa ser tratado como cachorro, a calopsita precisa ser tratada como calopsita. A gente não tem que trazer eles para a nossa vida e fazer eles caberem dentro da nossa caixinha de humanos. Da mesma forma que a gente não gostaria, né, que alguém colocasse a gente dentro de uma caixinha para a gente se comportar de uma maneira que não é a nossa natureza, né? A gente não se sentiria bem, a gente iria adoecer. E eles fazem isso, só que eles não questionam, eles se doam, né? Por amor, eles se doam. É isso que você quer que eu faça para estar com você? É isso que vai te deixar feliz? Então eu me sacrifico e eu faço. É isso que acontece com eles. Então, olhem para os seus animais de estimação e respeitem eles enquanto animais, enquanto seus guardiões, enquanto aqueles seres que estão aqui para auxiliar vocês a desenvolver o amor. Não projetem neles suas carências, não projetem neles suas frustrações, não projetem neles suas expectativas. Deixem eles ser a essência que eles são. E sendo a essência que eles são, eles estarão saudáveis e em total interação com você de maneira saudável, não numa relação adoecida, né? Não numa relação de lealdade adoecida. E é isso que a gente precisa começar a ter como conceito, né? Como forma de olhar para esses animais. E olhar para eles dessa forma não significa que vão ter que ficar no quintal, se virando na natureza, porque são animais. Não, eles podem viver dentro de casa com vocês, só que sendo o animal que eles são, sendo eles em sua própria essência, né? Não precisa humanizá-los, precisa respeitá-los e amá-los. Ponto final. Ok? Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Essa eu já respondi. Ah, qual filme? Então, Elisa, eu não me lembro o nome exatamente porque já tem um tempo que eu assisti, mas eu vou pesquisar assim que eu terminar a live e vou colocar no story lá para vocês verem, tá? Aí é só buscar lá no meu perfil cianelli.nadia que vocês veem qual filme que é. Nossa, faz um post sobre isso, da missão dos cachorros e gatos, tá? Eu inclusive peguei no post de uma pessoa que eu sigo no Instagram, mas eu replico para vocês, ó. É isso daqui, tá? Depois eu complemento até alguma coisa a mais. Coloco lá no story da minha página também, marco a TQA, e pode ser que eles compartilhem aí para vocês. Ótimo, ninguém tem dúvida, gente? Deu para entender ou não entenderam nada? Quando não tem dúvida, a gente sempre fica com esta dúvida, né? Será que entenderam tudo ou será que não entenderam nada? Mas então, se vocês não têm dúvida, não têm comentários a colocar a respeito disso, quem gostaria de fazer um breve atendimento aqui hoje para a gente verificar como que está o campo, se tem interferência multidimensional, verificar a calibração a maior parte do tempo, coloca aí para mim, eu quero, que eu vou escolher alguém. Hoje é dia 15, né? 5 e 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dá 6. Deu para entender tudo, muito boa a sua explicação. Gratidão, Bruna, que bom. A gente sempre fica nessa expectativa, né?
Então, gente, quem quiser atendimento, coloca aí eu quero. Aqui, a Bruna já colocou. Bruna, clica aí na câmerazinha, pede para entrar que eu recebo você aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, Bruna. Olá, Olá, tudo bom? deixa eu até arrumar aqui que eu tava. Tudo Faz bem? parte, É Bruna, a não se primeira preocupe. vez, pra falar a verdade, que nunca fui chamada para nada. Uma vez a Patrícia estava fazendo uma live e ela tinha convidado uma pessoa para falar sobre, eu acho que a questão do sagrado feminino. E eu tinha terminado de realizar um atendimento, assim, sentei para fazer um lanche e abri a live para poder assistir, né? E eu tava daquele jeito, com o cabelo para cima, comendo, com o dente cheio de comida ainda. E a Patrícia me colocou ao vivo, porque a pessoa não conseguiu participar. Então é desse jeito, a gente vai do jeito que tá, porque a gente vai como essência, a gente não vai como corpo, tá? Então não se preocupa. Todos nós somos lindos do jeito que nós somos. Qual o seu nome completo, Bruna? Bruna Rosa e Souza. Bruna, Rosa Rosa com S, com S. Rosa e E Souza. Souza. Uhum. Souza com S ou com Z? Com Z. Qual a data de nascimento? 10/3/87. Ok. Eu vou virar aqui para você acompanhar, tá? Então, Bruna, me fala aí. Você gostaria de ajuda em alguma questão específica? Como é que tá isso? Ai, eu tô um pouco meio ansiosa, assim, meio. Não sei explicar direito, assim. Um pouco parada, assim, um pouco estagnada. Parece que a gente não está movimentando, mas não está saindo do lugar, né? Então eu Uhum. tô me Tem como sentindo um se pouco estivesse assim. nadando contra a maré? Pode ser. Fazendo mais esforço do que às vezes é necessário, não sei, né? Se... E não tá Uhum. vendo resultado muito, assim. E isso em todos os âmbitos da sua vida ou só numa questão Vários específica? âmbitos, não, diversos âmbitos, grande Tá. parte. Vamos ver como é que está seu campo aqui, então, para ver se tem alguma interferência que possa estar contribuindo para isso, tá? Uhum. Ó, o seu padrão vibratório está no campo espiritual. Está no campo espiritual em 65%. É um nível bem considerável. O que é o padrão vibratório espiritual, Bruna? Significa que a sua consciência está deslocada para os seus corpos espirituais para dar conta de algum desequilíbrio muito sério ou que está aí há muito tempo, tá? Vamos ver qual é esse desequilíbrio.
Ok, Bruna, vamos lá. Deixa eu te explicar o que está acontecendo para você estar com padrão vibratório no campo espiritual. Aí, deixa eu pegar uma última informação aqui. Ok. O que está acontecendo? Quando a gente está com um padrão vibratório no campo espiritual, que a nossa consciência se desloca para os nossos corpos espirituais para dar conta de algo que está acontecendo, e num nível assim, acima de 50%, como é o seu caso, geralmente é alguma interferência ou muito séria, ou alguma interferência que está há muito tempo, né? E que nem o mineiro, né, vai comendo ali pelas beiradas e vai interferindo cada vez mais, né? No seu caso, são as duas questões, tá? É uma interferência considerada séria, porque é uma interferência externa que atrapalha a vida como um todo conforme vai ganhando espaço e está no seu campo já há algum tempo, cerca de 4 anos mais ou menos, tá? Essa interferência é o que a gente chama dentro da radiestesia de magia negra consciente, ou seja, um trabalho energético que foi realizado através de uma manipulação energética e direcionada para o seu campo com a intenção de te prejudicar sem a sua autorização, né? É o que vulgarmente aí no social as pessoas chamam de macumba, né? Não é o nome mais adequado, a gente tem consciência disso, mas é a forma como a grande maioria entende, né? Fizeram macumba para mim, é mais ou menos isso, tá? O que a gente faz com isso? Não importa muito quem fez e por que fez. Importa que nesse momento está interferindo na sua vida, está interferindo no seu campo energético, tanto que está deslocando a sua consciência para o seu campo espiritual para você tentar dar conta disso de alguma forma e está impactando a sua vida a nível muito significativo, porque assim, na sua saúde física não está interferindo nada, mas na sua saúde profissional, na sua saúde de relacionamentos, está interferindo ali entre 80% e 98%. Então, esse negócio, essa sensação que você tem de que você caminha, 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 não chega a lugar nenhum, que parece que está sempre arrastando uma pedra atrás de você, é porque realmente tem energias aí que estão interferindo no seu processo, no seu desenvolvimento. Tá? E pode ser que tenha sido direcionado especificamente para isso, para questões de relacionamento amoroso, para questões de saúde profissional mesmo, né, no seu desenvolver profissional, mas não afetou a saúde física, graças a Deus, né? Porque pelo menos o corpo você ainda tem para poder seguir em frente. Se tiver alguma questão física aí, é por outras questões, tá? Não é devido a isso, tá? E aí, o que a gente faz com isso? A gente verifica se a gente tem permissão para fazer a limpeza e o encaminhamento dessas energias. Tendo essa permissão, a gente faz. Não tendo permissão, a gente verifica se a gente pode encaminhar para outra pessoa ou se você deve ir a um solo sagrado, um templo da sua crença religiosa ou espiritual para poder fazer esse processo de limpeza. No seu caso específico, eu verifiquei aqui, eu tenho essa permissão para fazer essa limpeza e esse encaminhamento. Então a gente resolve isso agora, tá? Então eu vou pedir para você fechar seus olhos, inspirar profundamente, buscar trazer a consciência para o momento presente, né? Inspira, expira, vai relaxando o corpo, vai soltando as tensões do corpo, vai se concentrando nesse processo de respiração, de inspiração, de expiração, se concentrando sempre na hora de inspirar, trazer amor, trazer luz, trazer paz, e na hora de expirar, liberar todas as tensões, todas as preocupações, todos os desequilíbrios emocionais, e se concentra em si mesma nesse momento.
Fique completamente receptiva. Bruna Rosa Souza, você permite que eu acesse seu campo vibracional para realizar o comando de limpeza da TQA para o seu bem maior? Sim. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 121336. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok, aos poucos pode ir retornando. Ó, vou abaixar aqui para você acompanhar, tá? E aqui a gente mostra o antes e o depois. Quando eu verifiquei a primeira vez, o seu padrão vibratório estava aqui, nesse nível aqui. Ó, seu padrão vibratório agora está aqui, que é o equilibrado. E aqui, tá 100%, tá? Então, o que tinha de desequilíbrio no seu campo energético, proveniente de fontes externas, foi harmonizado, né? Os seus chakras foram harmonizados, por isso que está dando esse resultado de equilíbrio de 100%. Mas nós sabemos que nós somos seres humanos, nós somos voláteis, nós temos sentimentos, emoções, pensamentos, e a gente se desorganiza facilmente por conta dessas situações, né? Então, assim, qual é a questão do trabalho de energia direcionado? A energia ela só cola na gente quando a gente dá abertura para ela entrar, né? Nesse trabalho, nessa situação do seu caso. É claro que a gente não dá essa abertura conscientemente. A gente faz isso de maneira inconsciente, né? A gente não dá uma permissão explícita. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão abrindo espaço para que isso vá chegando, tá? É por ressonância que a energia se acopla. Uma energia em você ressonante com esse outro bloco energético atraiu e permitiu que acessasse seu campo energético. O que protege o nosso campo energético? Vibração elevada. Só que a gente não consegue manter a vibração elevada o tempo todo, né? Tem hora que a gente tem vontade de matar alguém, tem hora que a gente tem vontade de xingar, tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica com raiva. Tudo isso são sentimentos de baixa vibração que abrem o nosso campo energético. Então, quanto mais a gente estiver com a vibração elevada, mais protegido nós estamos. E menos interferências energéticas externas a gente permite que acesse o nosso campo. Da mesma forma, quanto mais elevada tiver a sua vibração, mais positiva vai ser a sua visão de mundo e mais fácil você vai lidar com as questões internas, dos desequilíbrios internos, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Você vai lidar com eles de maneira mais fácil e transmutar isso de maneira mais fácil também, né? Então, o que é importante? A gente vai ver ainda qual é a sua vibração a maior parte do tempo, mas o que é importante entender? Independente se a vibração está baixa ou está alta, você pode mudar isso. É o seu processo de expansão de consciência, não vai vir de fora, não é outra pessoa que vai fazer isso por você, é o seu caminho, só você pode caminhar nele, né? Então, diante de qualquer situação que aconteça, a gente está num plano de terceira dimensão e uma das leis do plano de terceira dimensão é a dualidade. Tudo tem seus dois lados, né? Tudo é luz, tudo é escuridão ao mesmo tempo. Tudo é yin, tudo é yang ao mesmo tempo. Tudo é feminino e masculino ao mesmo tempo, né? Então, todas as situações boas também têm seu lado ruim e todas as situações ruins também têm seu lado bom. Cabe a gente mudar a nossa forma de se posicionar diante das situações. Eu vou olhar para aquilo que é ruim ou eu vou olhar para as possíveis situações boas que podem sair dessa situação ruim, né? É uma escolha.
Mas para tomar essa escolha, a gente precisa estar consciente a cada momento da nossa vida. E para estar consciente a cada momento da nossa vida, a gente precisa estar no momento presente. Porque se nossa mente estiver no futuro, as coisas aqui acontecem e a gente reage de maneira automática. Se a gente estiver com a mente no passado, as coisas aqui acontecem e a gente reage de maneira automática. A gente vai literalmente empurrando com a barriga, né? E aí o futuro nunca chega, o passado já foi e a gente perde a oportunidade de viver plenamente a nossa vida, porque a gente não está aqui, tá? Então faça esse exercício. Acorda todo dia de manhã, observa como que está a situação à sua volta, observa como você se sente em relação a tudo que está acontecendo, observa como que você está naquele momento e observa a cada momento, a cada situação que acontecer, como que eu estou me colocando diante disso, como que eu estou me sentindo diante disso, qual outros caminhos que eu posso tomar diante dessa situação, além dessa que eu já estou acostumada a tomar e que talvez não seja o melhor caminho. Se for o melhor caminho, ótimo. Agora, se não for, a gente busca o melhor caminho, tá? Porque é isso que vai fazer com que você tenha seu processo de expansão de consciência. E se tiver difícil fazer isso sozinha, procure a ajuda de um profissional, de alguma terapia que você tenha confiança, que você se tenha uma maior ressonância, né? Que você goste, que você considere legal, para poder te ajudar nesse processo, tá? Porque às vezes não vai fazer o caminho para gente, mas às vezes dá um atalho, encurta um pouco esse caminho, tá bom? Vamos ver sua vibração, como é que tá. Ó, a maior parte do tempo, né, que assim, a maior parte do seu dia a dia, né, a maior parte da sua vida nesse momento, você calibra no nível da neutralidade. O que que é o nível da neutralidade? É o nível que 99% da população mundial se encontra. Você está ali neutro, você não se deixa atingir por nada, né, e também não se posiciona em relação a nada. Você está na neutralidade, na zona de conforto, vamos colocar assim, né? Então, é um nível bom? Já é um nível que está acima de 200, que a gente considera acima de 200, que é um atrator forte. Mas é um nível que ainda está ali logo depois, né? O nível de 200 é o da coragem de neutralidade, é o nível de 250. Então, você está um degrauzinho acima do que já é considerado, do que já é reconhecido como positivo no nosso inconsciente, tá? Que já começa a ter força e não perder energia para se sustentar nesse plano. Você pode ganhar mais espaço aí dentro, você pode ganhar mais terreno e ampliar a sua vibração a partir de uma tomada de posicionamento diante da vida. Você começa assim, se colocando no momento presente a cada instante da sua vida. É difícil? A nossa mente viaja o tempo todo, né? Se prenda na respiração. A respiração é aquilo que nos coloca no momento presente. Inspira, sente o corpo, se observa, observa seu corpo, se conecta com seu corpo e ouça o que ele tem para te dizer. Olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que eu posso fazer com isso agora, nesse exato momento? Qual atitude que eu posso tomar? Não posso tomar nenhuma atitude porque não depende de mim? Então não depende de mim, eu não tenho que me preocupar. Depende de mim fazer alguma coisa? Essa coisa eu posso fazer agora? Ótimo. Eu tomo atitude e faço da melhor forma possível, da melhor forma que eu consigo nesse momento, com os recursos que eu tenho. Depende de mim, mas são coisas que eu só posso fazer amanhã, então eu também não tenho que me preocupar, porque é só amanhã que eu vou poder tomar atitude. O que eu faço agora? O que eu posso, onde eu posso me movimentar agora para melhorar a minha vida? É essa atitude que vai começar a te trazer consciência, que vai começar a possibilitar essa expansão. A partir disso, você busca conhecimento, busca autoconhecimento, porque esse processo de estar no presente, de se auto-observar, já é um processo de autoconhecimento. E aos poucos você vai ganhando terreno dentro dessa lógica da escala Hawkins, né? Que a gente utiliza para fazer a calibração da sua vibração, tá? Mas já está num nível bom e o que estava estagnando aí em termos de energias externas já foi eliminado, tá? Então,
tome bastante água. Se precisar descansar hoje ao longo do dia e tiver a oportunidade, né, descanse, porque a gente fez uma limpeza aí, energia movimentada sempre traz uma questão ou outra, né? Um cansaço, uma irritabilidade, muita sede ou muita vontade de fazer xixi, sono, né? Sempre traz alguma modificação. E a água vai te ajudar a fazer esse processamento de maneira mais fluida, tá? Ai, gratidão, eu amei, adorei mesmo. Deixa eu Muito tirar uma carta obrigada. para você. Pensa aí nas situações da sua vida para aquelas que você deseja um conselho. Ó, a carta que carrega o melhor conselho para você. Deixa eu virar aqui. É a carta Kuei-mei, a donzela casadeira. Vamos ver qual é o conselho que ela traz. É a carta 54 do I Ching. Ó, a imagem, vou colocar a imagem para você analisar junto comigo. O trovão ressoa acima do lago, e as águas superficiais agitam-se em ondas que se sucedem. O sábio não permite que suas relações com os outros oscilem. Mantém sempre na mente o objetivo último de uma verdadeira e longa relação, e evita, assim, aborrecimentos ocasionados por diferenças de opinião. Então, é justamente o que a gente estava falando. Você se concentrar em si mesma, se colocar no momento presente e evitar as situações desagradáveis de disputas, de, enfim, debates desnecessários, né? Você não permite que as situações externas façam com que você oscile, porque você está ancorado em si mesmo, tá? Agora, o conselho. As relações legais e contratuais estão baseadas em posições claramente definidas, mas as pessoas dependem sempre do comportamento dos indivíduos. O respeito pelos sentimentos dos demais é a base de qualquer boa amizade, sem o qual inevitáveis problemas ocorrerão. Então, a gente veio falando aí a respeito dos animais, né, dos nossos guardiões, dos animais domésticos, que a gente precisa respeitá-los enquanto a essência deles. E isso é o mínimo que a gente pode fazer por qualquer outra pessoa que tenha qualquer tipo de relação com a gente. Respeitá-los naquilo que eles conseguem ser naquele momento. Porque cada um está dando o melhor de si, de maneira consciente ou inconsciente, cada um está dando o melhor de si. A gente pode não concordar, a gente pode ter outro ponto de vista, mas isso é a gente, olhando a partir do nosso contexto, das nossas experiências, das nossas vivências. Então, nas relações, aqui fala sobre relação contratual, né? A gente pode trazer isso para a questão das relações de trabalho mesmo, né? Existe um contrato legal ali que determina as obrigações e os deveres de um, as obrigações e os deveres de outros, assim como os direitos. Porém, existe também a pessoa, o indivíduo, que não é um simples nome, que não é um simples número de CPF, que não é um simples papel assinado, né? E cada um tem seus sentimentos, cada um tem suas dores, cada um tem seus sofrimentos, suas dificuldades e seus bloqueios. Cada um faz aquilo que consegue, né? E cabe a gente que está nesse processo de tentar se reencontrar, de tentar se melhorar enquanto ser humano, olhar para isso com compaixão, da mesma forma olhar para a gente também com compaixão, para a gente reconhecer que cada um está fazendo aquilo que consegue, né?
e dentro daquilo que consegue, não está o melhor possível, ok. O que dá para a gente fazer com isso? O que dá para a gente melhorar com isso? Principalmente quando se trata de relações profissionais. É isso assim, assim, assado? É. Então, o que a gente pode fazer dentro dessa situação? Em vez de ficar em brigas e disputas de ego, você passar para a questão prática, né? O que dá para ser feito da melhor maneira possível que todos saiam ganhando? É esse o conselho que a carta trouxe para você. Não sei se responde a pergunta que você trouxe internamente aí, tá? Depois você me chama no direct que eu passo para você as informações para você ter, porque esse conselho vale aí por pelo menos um mês, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, gratidão mesmo. Gratidão a você Adorei, foi por tudo participar ótimo. com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Ok. Então, gente, vocês percebem que muitas vezes a nossa vida está empacada, né? Não está caminhando direito por questões externas também, né? Por interferências energéticas externas, né? E quem tem aí a visão remota muitas vezes consegue perceber e captar isso. Quem não tem, a gente vai pela radiestesia que mostra pra gente tudo aquilo que a gente precisa saber, né? Desde que a gente tenha conhecimento para saber usar a ferramenta da radiestesia e conhecimento a respeito daquilo que a gente está investigando, né? Então, as pessoas muitas vezes vão para os cursos de radiestesia, de mesa radiônica, e acha que vai ser uma fórmula mágica, que vai trazer todas as respostas. Traz, mas se você tiver conhecimento a respeito daquele assunto que você quer perguntar. Senão fica igual eu estava falando agora há pouco, né? A gente dá uma aula, a gente explica, a gente fala, e aí chega na hora a gente pergunta, e aí, tem alguma pergunta? E fica todo mundo quieto. E aí você não sabe se as pessoas não estão perguntando, porque elas não entenderam nada do que você falou, né? Porque se você não entendeu nada, você não sabe nem formular uma pergunta, ou se realmente elas entenderam tudo e não tem dúvida. A radiestesia funciona da mesma forma. Se você não sabe sobre o que perguntar, se você não ou sabe até sobre o que perguntar, mas não conhece o suficiente a respeito daquele assunto para saber o que fazer com a informação que vai vir da sua pergunta, não adianta, é só um monte de palavra. O que eu faço com isso? Aliás, é até perigoso em algumas situações, tá? Então, gente, conhecimento e autoconhecimento é fundamental para qualquer área da vida de vocês, ok? Se concentrem em vocês aí agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes, né? Eu acho que não tem ninguém com dúvidas mesmo. Então, gente, se concentrem em vocês aí agora, que agora eu vou tirar uma carta de conselho para o grupo, né? Para todo mundo que está aqui presente, para todo mundo que vai assistir essa live mais tarde, tá? Vamos ver aqui. Para baixar para vocês acompanharem, né? Tá nesse bloquinho aqui.
Ó, a carta que saiu é a carta de número 23. Deixa eu buscar aqui a mensagem que ela traz. É a carta de nome Po, a desintegração. Essa carta aqui. Ó, a imagem, né? A leitura da imagem. Uma montanha descansa firmemente sobre a terra, mas essa situação é estável, enquanto possua ampla base que lhe permita sustentar o cimo. Nos assuntos do homem, quando os que estão acima crescem demasiado alto e se distanciam do restante da humanidade, a fraqueza na base da sociedade fará com que toda ela se desmorone lentamente. Uma base ampla e generosa é necessária para a sobrevivência. Então, o que essa imagem traz para a gente, né? De que não adianta a gente buscar o nosso crescimento pessoal, buscar a nossa evolução pessoal, buscar o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto espírito, se não for para auxiliar os demais a caminharem junto com a gente. É fazer o bem sem olhar a quem e se desenvolver, se autodesenvolver, pensando sempre no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Porque se quem está acima cresce mais ainda, cresce demais, e a base não é forte o suficiente, toda a humanidade cai. E o que a gente quer é que toda a humanidade transcenda, né? Agora, o conselho, né? Gente menos capaz cria multidão e expulsa os melhores. De tempo em tempo, isso é inevitável. O sábio não tenta provocar grandes mudanças, mas trabalha de maneira discreta e tranquilamente, subentendendo-se a tendência descendente, mas sem sucumbir a ela. Então, o sábio é aquele que vai fazendo o autotrabalho, vai fazendo o trabalho de auxílio aos outros, sem sair gritando aos ventos que ele está fazendo, né? Ele faz porque ele sabe que precisa fazer, ele faz porque é da essência dele fazer. O líder, ele direciona aqueles que estão sendo comandados por ele. O chefe olha de cima para baixo e dá ordens, né? Então, na vida das pessoas, sejam líderes, mas sejam líderes ocultos. Sejam líderes que possibilitem o crescimento de cada um. Melhor, sejam mestres, aqueles que querem ver os seus discípulos superando os próprios mestres. Mas façam isso de maneira silenciosa, de maneira oculta, de maneira tranquila, sem gritar a todos os ventos. É o que a gente vê muito na rede social hoje, né? Da pessoa fazendo uma doação, fazendo uma boa ação com o celular lá filmando, para mostrar o quanto a pessoa é boa. Quem é bom de verdade, quem é sábio de verdade, quem tem amor realmente no coração para compartilhar, não precisa sair demonstrando para ninguém. Porque não é para o outro que você está fazendo, é para si mesmo. Né? Você faz porque isso te faz bem. Você faz porque você sabe que esse é o caminho certo. Você não faz para que os outros vejam e te aprovem. Porque quando você está ciente de si mesmo, você não precisa da aprovação exterior. Essa carta é um conselho para todos, né? Cada um aí deve ter pensado numa questão que precisa de uma resposta, vocês interpretem de acordo com a pergunta que vocês trouxeram, tá? Eu estou interpretando de acordo com tudo que a gente vem conversando, mas a interpretação é de cada um dentro do contexto de cada um, ok? Eu também vou colocar lá nos stories para vocês poderem ver, né? E como eu tiro um conselho novo a cada semana, até o próximo conselho do I Ching, esse conselho ainda é válido, ainda está aí servindo ao propósito de vocês, ok? Muito obrigada por terem estado comigo nessa manhã de quinta-feira. Lembrando, né, que quem gosta desses temas, desse bate-papo que a gente faz sempre, desses assuntos que a gente traz para conversar, para debater, para explicar, para elucidar, se vocês têm interesse em aprofundar no tema, vai lá no site, no link da bio, né, do TQA, para poder entrar para a nossa família TQA, né? A porta de entrada é o Quântica para Todos, é o curso que vai mudar a vida de vocês, que vai possibilitar o autocrescimento com consciência e de maneira consistente e sustentável, tá? Os cursos estão abertos com um carrinho aberto para quem quiser se inscrever.
tanto quântica para todos, quanto radiestesia para todos, quanto projeção astral. E para quem é terapeuta TQA, a gente está aí fechando nos próximos dias, né, as vagas para a mentoria terapeuta TQA, mentoria causa raiz, onde eu e a Patrícia vamos nos disponibilizar para estar com vocês uma vez por semana, durante 8 semanas, para auxiliar vocês nessa caminhada de encontrar a causa raiz do partilhante dentro do processo da TQA, porque é encontrando a causa raiz, ressignificando essa causa raiz, que ele ganha força para liberar a melhor versão dele nesta existência, né? E como isso às vezes parece um processo muito difícil, parece um processo muito oculto, né? As pessoas se sentem inseguras e tal. Eu e a Patrícia, a gente vem de mão dada com vocês para poder auxiliar vocês nessa jornada e fazer desse caminho, que poderia ser um caminho longo, um caminho mais curto. Então corram, que ainda dá tempo de se inscrever. Isso daqui, né? A mesa TQA, a mesa terapeuta TQA, é uma mesa de radiestesia, porém voltada especificamente para encontrar a causa raiz, para auxiliar vocês a encontrar a causa raiz. Ela faz parte dessa mentoria como uma ferramenta de apoio para vocês reforçarem o conhecimento de vocês e encurtarem esse caminho que vocês percorreriam aí de maneira mais longa. Então venham, façam a inscrição. As vagas são limitadas porque a gente quer uma turma menor, uma turma mais intimista, para que a gente possa dar uma verdadeira atenção a cada um de vocês, fazer esse acolhimento, fazer essa orientação necessária para que vocês possam levar a TQA para a vida de todo mundo. Porque é o que essa carta de hoje nos trouxe, né? Não adianta a gente melhorar sozinho e crescer, se a base não estiver forte. Então a gente tem que fortalecer a todos, porque juntos, de mãos dadas, a gente chega ao objetivo final, né? A essa transição planetária para a nova Terra. Agora, se a gente quiser ir sozinho, a gente não chega em lugar nenhum. Então, aproveitem essa oportunidade que a gente está oferecendo para vocês. Essa vai ser a única vez que nós vamos lançar esse curso nesse formato. Então, terapeutas TQA tem que ser terapeuta TQA, tem que ter se formado na formação terapeuta TQA. Aproveitem que ainda tem o carrinho ainda está aberto, né? Eu não tenho certeza até quando vai ficar aberto, mas não vai ficar aberto mais por muito tempo. E venham com a gente nessa jornada, que a gente vai auxiliar vocês a levar essa beleza da TQA para o mundo. Grande beijo, gratidão por estarem comigo novamente nessa manhã de quinta-feira. A semana que vem a gente continua, começando a semana com o Renato Braga, na meditação que ele traz toda semana, muito boa para a gente se colocar no momento presente, se tornar conscientes de nós mesmos, né? Na quarta-feira, a Patrícia sempre vem com um super convidado. A semana passada teve que reajustar aí, né? E foi na segunda-feira. Essa semana eu creio que vai ser na quarta-feira, mas se não for, a equipe informa aí, toda semana eles liberam a agenda semanal, né? E ela sempre traz um super convidado para falar sobre um super tema gostoso, importante para o nosso desenvolvimento, né? E na quinta-feira eu estou aqui novamente com vocês, dando continuidade nessa série de lives que nós estamos fazendo. A semana que vem nós vamos falar sobre o quarto plano existencial. Vem com a gente e cresçam. Gratidão, gratidão, gratidão.